A característica planetária de ter anéis é algo que somente remete a Saturno, mas não, ele não é o único mundo a ter essas estruturas ao seu redor. Na realidade, Júpiter, Urano e Netuno também possuem, e de forma ainda mais incrível, anéis já foram observados até orbitando asteroides. Dessa forma, encontrar anéis ao redor de Júpiter não seria uma surpresa, mas a sua observação é rara e depende de câmeras especiais para isso. Felizmente, sondas e telescópios já conseguiram observar essas estruturas ao redor do maior planeta do Sistema Solar. No vídeo de hoje, vamos conhecer as raras imagens de anéis orbitando Júpiter. Se você já teve a oportunidade de observar Júpiter com um telescópio, sabe que o planeta é realmente gigantesco, imponente para ser ainda mais preciso. É o maior planeta em tamanho e massa, possui um gigantesco sistema de satélites naturais próprios e ainda por cima há um sistema de anéis escondido à primeira vista. Eles não são visíveis facilmente, o que significa que você não veria nem usando o melhor telescópio. Mas a parte boa é que já foram fotografados por telescópios espaciais, além de sondas que passaram por Júpiter há várias décadas. Mas por que planetas menores, como é o caso da Terra, nem possuem vestígios de anéis? Primeiramente, não há um consenso sobre como essas estruturas se formam, mas considerando algumas hipóteses, podemos chegar em uma noção. Em primeiro lugar, vamos entender como cada tipo de planeta se formou, pois lá na nebulosa solar, há bilhões de anos, tinha uma linha divisória. Uma parte mais próxima do Sol era influenciada diretamente pelos ventos da estrela, enquanto uma parte mais distante era menos influenciada pelas partículas carregadas. Alguns astrônomos sugerem que os planetas rochosos não possuem sistema de anéis evidentes, porque não houve material suficiente para formar mais luas ou outros corpos menores em sua órbita. Afinal, não é por acaso que apenas a Terra e Marte possuem satélites naturais entre os planetas rochosos. Assim, levando em conta esses fatos, compreendemos que os anéis podem se formar pelas colisões de luas, por satélites naturais que se aproximam demais de seus planetas ou pelos próprios remanescentes da nebulosa que originou o planeta. Portanto, é correto afirmar que os planetas rochosos não tinham material suficiente para criar, além do próprio planeta, um sistema de anéis estável. Em outras palavras, planetas gasosos parecem ser mais propensos à formação de anéis do que os planetas rochosos, já que estavam próximos demais da estrela para que o material se aglutinasse em luas ou pequenas rochas, e posteriormente começasse a orbitar os planetas. No final das contas, os anéis de cada mundo podem ter sido gerados por eventos diversos. Os de Saturno são evidentes somente pela quantidade de material que ali existe, provavelmente gerado pela colisão contínua de luas no passado. Mas como cada banda desses anéis também podem ter surgido em eventos diferentes, a colisão de satélites naturais pode não ter sido a única forma desse sistema ter aparecido por ali. No entanto, não se engane, existem outras maneiras pelas quais os planetas rochosos podem adquirir anéis, e os próprios humanos estão criando um anel de lixo espacial ao redor da Terra. Além disso, Marte pode eventualmente desintegrar uma de suas luas devido ao efeito das forças de maré, formando um anel de detritos em alguns milhares de anos. Mas o que encontramos no maior planeta do Sistema Solar é, para dizer o mínimo, interessante. Júpiter possui pelo menos 4 estruturas distintas de anéis, com larguras que variam de 30.000 até 97.000 km no sistema anelar mais extenso. No entanto, esses anéis são bem tênues e não podem ser observados a olho nu. Mesmo assim, já foram vistos por fotografias incríveis capturadas por sondas espaciais e por telescópios muito poderosos, como é o caso do James Webb. Existe até um registro específico em que um objeto foi visto transitando entre esses anéis. Para começo de conversa, o registro dos anéis jovianos só são possibilitados por duas formas: passando por trás do planeta ou fotografando em infravermelho. De certa forma, os anéis aparecem mais evidentes ou não, dependendo do tipo de radiação usada. Quando a sonda Galileu explorava Júpiter entre 1995 a 2003, ela acabou registrando imagens incríveis dos finíssimos anéis do planeta, revelando a existência de 4 estruturas principais: o anel de Halo, com 30.000 km de largura, o anel principal, com 6.500 km
km, o anel de Almateia com 53.000 e por fim o anel Teias de Aranha de Thebe, medindo 97.000 km de largura. Alguns são tão finos que são difíceis de localizar nas imagens, mas estão lá, orbitando Júpiter indefinidamente. A imagem do anel principal obtida pela Galileu é simplesmente fantástica, e parece que estamos diante de um anel de Saturno, mas não, esse é genuinamente um anel de Júpiter espalhando a luz do Sol. Observando na luz espalhada por trás, o anel principal parece ser fino, estendendo-se na região vertical não mais do que 30 km, mas consegue atingir 300 km quando consideramos a região mais densa próxima a Júpiter. Sim, os anéis em si são grandes em largura horizontal, mas finíssimos quando consideramos a espessura vertical. Há também imagens do anel de Almateia, que recebe esse nome por causa de uma lua joviana. A espessura do anel é de aproximadamente 2.300 km perto da órbita do satélite natural, mas diminui em direção a Júpiter. Essas são imagens até então obtidas através do que chamamos de luz retrodispersa, quando a luz solar reflete nas partículas de gelo e poeira presentes ali. E bom, outras sondas espaciais como a New Horizons, que estava a caminho de Plutão, a própria Juno que hoje orbita o gigante gasoso, já fizeram imagens realmente fabulosas. Existe até uma especial que mostra o lado noturno de Júpiter enquanto os anéis aparecem pela reflexão da luz da nossa estrela. No entanto, telescópios espaciais podem registrar imagens tão incríveis quanto essas. Em julho de 2022, o telescópio espacial James Webb usou toda a sua sensibilidade em infravermelho para registrar os anéis de uma forma que nunca tinha sido feita antes. Cada quadro representa uma exposição de 54 segundos, com intervalos de 4 minutos entre elas. No centro dos anéis em movimento, vemos Adrastea, uma lua interna de Júpiter com 20 km de diâmetro, que completa uma órbita ao redor do planeta em apenas 7 horas. Em outra ocasião, um telescópio no Havaí capturou 6 quadros em radiação infravermelha para mostrar o planeta brilhante nessa faixa, além do finíssimo sistema de anéis ao redor. A origem dos anéis é incerta, mas o que se sabe é que essas partículas possuem uma espécie de vida útil e por isso são reabastecidas por colisões entre corpos pequenos de 1 cm até 500 metros. A gravidade de Júpiter faz o papel de organizar e criar o círculo de detritos minúsculos ao seu redor. Enfim, as imagens são impressionantes e revelam uma estrutura do sistema solar rara de ser observada. Os anéis de Júpiter mostram como um planeta tão gigantesco pode ser complexo até fora dele. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!